Faltando um mês para o concurso nacional unificado, o que você tem que alterar na sua preparação para aumentar as suas chances de ser aprovado? Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Um mês para a prova, 4 semanas, o que você ainda tem que fazer? Está muito perto da prova, então você já tem que começar a ter um pensamento mais pragmático de aumentar a quantidade de pontos que você vai fazer. Então, mais do que nunca, está na hora de você gastar mais tempo de estudo com as matérias que vão valer mais pontos. Então, você tem que dar uma recalibrada no seu ciclo, reduzir a carga horária de matérias menos importantes, que você sabe que serão menos importantes, e aumentar a carga horária de estudo de matérias mais importantes. Se você faz um planejamento com um ciclo de estudos, fica fácil de fazer. Você tem lá o ciclo com as matérias, quanto tempo que você estuda cada uma delas, e aí você vai simplesmente diminuir de umas e aumentar de outras. Se você faz aquele planejamento atrelado ao dia da semana, que segunda-feira você estuda tal matéria, terça tal, fica mais difícil de fazer isso, de mudar essa programação, motivo pelo qual eu não recomendo, nunca recomendei esse tipo de calendário. Mas vamos lá. Tem coisa para você ler ainda em todas as matérias? Então tá fácil. Algumas serão sacrificadas, você vai ter que focar nas que valem mais pontos. Não, Diogo, eu já finalizei as que valem mais pontos, eu devo dedicar tempo às outras ainda ou não? Menos tempo. Você, com revisões das matérias que valem muitos pontos, vai conseguir arrancar mais alguns pontos aí para a sua preparação. Beleza? Então, o primeiro passo é esse, é alterar a carga horária distribuída para cada matéria. Eu vou trazer um exemplo para vocês aqui daqui a pouquinho, vou analisar no cargo de AFT, né, do bloco 4, mas primeiro eu vou traçar essa ideia geral que vai servir para todo mundo em qualquer um dos blocos. O segundo ponto é a revisão. Se você não me segue, você ainda faz resumos enquanto lê a matéria, para de fazer isso, pelo amor de Deus. Você está vendo que toma um tempão, te atrapalha muito mais do que te ajuda. Na verdade, não te ajuda praticamente nada, mas dá uma sensação gostosa quando você escreve aquilo que você acabou de ler. Para de fazer isso e se concentra em ler e avançar na matéria. Você vai revisar fazendo questões do seu material, questões do PDF. Então, leu uma aula, fez questões, partiu para a aula seguinte, leu, fez questões e segue desse jeito. Se você já for meu aluno do acelerador ou do coaching, você utiliza a nossa revisão de 4 grupos, que é a metodologia pensando na memorização de longo prazo. Então, se você está fazendo dos 4 grupos e está com pressa, reduz, faz só de 2 grupos. Em vez de fazer os grupos A, B, C e D, faz só os grupos A e C. Se você ainda não é meu aluno, a metodologia está disponível dentro do meu programa Acelerador de Estudos e eu acredito que vai vir a calhar você acelerar um pouquinho os seus estudos agora. Falando então do cargo de AFT, para poder mostrar para vocês na prática como que isso funciona. A gente tem aqui as diversas matérias e fica claro como é que você deve levar em consideração por que eu estou falando de matérias que valem mais pontos, etc. e tal. A gente sabe que os eixos, os 5 eixos de conhecimentos específicos têm notas, têm pesos específicos. Então, no caso de AFT, está bem claro que as matérias mais importantes são Direito do Trabalho e SST. Elas valem muito mais pontos do que as outras matérias, é nela que você tem que focar, tem que garantir que está bem nessas matérias. Não é hora mais de tentar abraçar o mundo, talvez não dê para ver tudo, mas eu vou tentar fazer o máximo possível, o melhor que eu puder. Não, seja pragmático, o que vale mais pontos merece mais atenção. Outra matéria que vale mais pontos nesse caso também é Sociologia e Psicologia aplicada ao trabalho, com 11 pontos aqui. Mas essas duas são as principais. Tem que dominar, tem que entender, tem que aprender, tem que revisar. Tá? Ainda tem a chance de a discursiva ser sobre isso, então não pode vacilar. As matérias de conhecimentos gerais, para elas a gente não tem a informação de quantos pontos cada uma vai valer. Então eu fiz uma distribuição igual aqui e chutei uma delas com um pontinho a mais. Eu acredito que a Administração Pública Federal ou Finanças Públicas tendem a ser, na minha opinião, as duas que devem valer mais pontos aí se os pontos não forem divididos igualmente, como não tem como ser mesmo. Então são duas que eu considero mais importantes e eu não abandonaria nenhuma dessas matérias. Existem algumas outras matérias um pouco mais tranquilas, um pouco mais fáceis, um pouco mais senso comum, que dá para você lutar um pouquinho ali com a sorte na hora da prova, que seria ética e diversidade e inclusão. Não são temas tão técnicos e tão complicados assim. Na dúvida, são duas matérias para você sacrificar em prol de ter tempo para outras matérias mais importantes. Leva esse raciocínio para o seu bloco, para a forma como você está, para o concurso para o qual você está estudando, beleza? Aqui tenta entender a ideia geral da coisa. Acontece aqui da gente ter algumas matérias com uma pontuação bem baixa
dentro de conhecimentos específicos. Não dá para abandonar, né? Elas valem mais pontos do que as outras. Algumas têm um custo-benefício bem ruim, como é o caso de governança governamental e gestão governamental e governança pública, porque são 27 aulas, por exemplo, no pacote do estratégia, e você tem peso 1, valendo 5,5 pontos no final das contas. Então, um custo-benefício bem ruim. Se você pensar que uma outra matéria que vale 4 pontos tem só 9 aulas, teoricamente vale muito mais a pena, né? Políticas públicas, etc. e tal. Então, pensa na questão do custo-benefício também. Beleza, Diogo, não vai dar tempo de ver tudo, eu sei, eu preciso escolher algumas coisas para deixar de lado. Ok, os meus alunos do acelerador de estudos, o link está na descrição para você ver como que funciona o acelerador, dá tempo de você melhorar ainda a sua preparação. Tem 8 anos que eu ensino a estudar para concurso, eu sei alguma coisa. Os meus alunos têm acesso à análise estatística dos assuntos mais cobrados. Está dentro lá da nossa comunidade de alunos e tem essa análise para todas as matérias. Então, dentro de cada matéria, você sabe quais são os assuntos mais cobrados. Tem isso para todas as matérias de todos os blocos, exceto blocos 1 e 3. Então, tem para o bloco 2, 4, 5, 6, 7 e 8. Beleza? Junto, inclusive, com uma aula de como fazer o seu planejamento de estudos. Então, se você não tem um ciclo de estudos muito bem feito ainda, tem uma aula minha lá dentro específica para cada um desses blocos. Todos os blocos, exceto 1 e 3. Então, isso aqui é uma análise da matéria de gestão governamental e governança pública. O que é importante chamar a atenção e por que eu estou trazendo isso aqui para você? Esses assuntos pintados de laranja respondem por 80% das incidências de questões em provas anteriores. Então, 1/3, menos da metade dos assuntos, responde por 80% das questões. Na dúvida, se você tiver que sacrificar alguns assuntos, você vai sacrificar assuntos do final dessa lista, que são aqueles assuntos com 0,1% de incidência, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,7, 0,7, 0,7. Assuntos raríssimos. A chance de algum deles aparecer, baseado no histórico, a chance é bem pequena. Então, se você tirar os assuntos, por exemplo, que tem menos de 1% de incidência, você tirou 1/3 dos assuntos. Reduz bastante. Então, você pega uma matéria de gestão governamental e governança pública, que nesse caso aqui tem 27 aulas, você reduziria para 18, talvez. Diogo, é garantido que vai funcionar, que vai se repetir, que isso aqui funciona mesmo? Não, é uma análise do passado. A gente não sabe como a prova vai vir, quais são os assuntos que serão cobrados exatamente. Mas é um bom guia. Porque se um assunto cai em 16% das questões e o outro assunto cai em 0,1%, a gente tem uma boa indicação de que um deles é muito mais importante do que o outro. Beleza? 160 vezes mais frequente do que o outro. É bastante coisa. É difícil você ter uma mudança drástica disso aqui em todos os assuntos, de todas as matérias. Então, assim, vale a pena se guiar por isso. Novamente, tem um link na descrição para você conhecer o meu programa Acelerador de Estudos. Estou com matrículas abertas para ele. Você pode entrar e já vai ter acesso a esse conteúdo já logo no começo. Inclusive ciclos e revisões periódicas também. A nossa revisão de 4 grupos, que é bem legal para você fazer revisão de forma organizada, sem deixar a revisão para trás, sem deixar nenhum soldado para trás. Ok? Então, modifica o seu planejamento, já começa a trabalhar sem pena de ter deixado alguma matéria para trás, já começa a escolher algum assunto para deixar para trás, haja com inteligência para você maximizar a sua chance de ser aprovado. Isso vale para a maioria dos concurseiros que estão correndo atrás do prejuízo aqui contra o tempo, porque não deu tempo de ver tudo. É a regra geral, a maioria está assim, tá? Se você não estiver, o preceito é mais ou menos o mesmo. Você vai se dedicar mais às matérias que vão trazer mais pontos. Então, essas 3 aqui, os eixos 3, 4 e 5 de AFT, por exemplo, vão merecer mais carga horária. Essas matérias têm que ter pelo menos aqui o triplo de carga horária com relação às outras matérias. Todas estão finalizadas? Essa aqui tem que ter o triplo, porque elas valem mais pontos e, nesse caso específico, elas são muito maiores. Então, para você revisar SST inteiro, 45 aulas, você precisa passar por essa matéria várias vezes. A minha recomendação, então, para a matéria finalizada é: faça de 10 a 15 questões por assunto. Tá? E aí, se você colocar a matéria, por exemplo, com 60 minutos no seu ciclo, dá para você fazer 3 assuntos de 10 questões, ou dá para você fazer 2 assuntos de 15 questões. Perdão.
Beleza? Pegou a matéria, tem 60 minutos para estudar SST. Ou você vai pegar 3 assuntos e fazer 10 questões de cada um, ou você vai pegar 2 assuntos e fazer 15 questões de cada um. Como ela é muito grande, você tem que girar bastante para poder revisar todos os assuntos várias vezes. Está mais interessante você fazer 3 assuntos de 10 questões. Tá? Agora, uma dica muito mais avançada. Se você não entender, esquece, deixa para lá. É mais para a galera que já está com matéria finalizada e está mais avançada nos estudos. Esse número de questões que você faz para cada assunto pode ser alterado. Você pode fazer um ajuste fino ali para fazer mais questões de alguns assuntos que são mais importantes, mais frequentes, e menos questões de assuntos que são menos importantes, que caem com pouca frequência, que são mais fáceis, etc. e tal. Então você dá uma ajustada, em vez de fazer 10, 10, 10, você, um assunto você faz 12 questões, que esse assunto é mais importante, um outro assunto você faz 8 questões ou faz 6 questões e dá uma ajustada desse jeito. Você está revisando mais coisas que mais caem, coisas que são mais importantes. Isso aí já é uma preparação de altíssimo nível para poucos. Beleza? Os meus alunos já foram orientados a fazer isso há algum tempo, dentro das nossas lives semanais do acelerador e do coaching. Eu já falei para fazer isso já tem um tempinho, que é bem legal. Ok? Fundamental. Faltam 4 semanas. E disso aqui você vai gastar, então, as próximas 3 semanas avançando na matéria. Avança o máximo que puder. E a última semana vai ser basicamente de caderno de erros. Então, à medida que você está estudando agora e está fazendo questões de todos os assuntos e está avançando nas matérias enquanto isso, está fazendo caderno de erros. O que é o caderno de erros? Você erra uma questão, opa, essa informação é importante. Joga para o caderno de erros. Aí você fez uma bateria de 15 questões, errou 3. O que eu errei? Vê os comentários, as que você errou, opa, essa informação aqui eu esqueci completamente. Pega essa informação, caderno de erros. Só para as questões que você está errando. É caderno de erros, não é caderno de coisas importantes, não é caderno de coisas que o professor falou que vai cair. É caderno de erros. É feito sob medida para você o que você está errando. Beleza? Então você está produzindo esse caderno de erros e você ainda tem mais 3 semanas para produzir esse caderno de erros, porque a última semana vai ser dedicada a ele. Você vai ler e reler e reler e reler o máximo de vezes possível nessa última semana. Diogo, em uma semana eu não leio meu caderno de erros todo. Então adianta um pouquinho e faz isso nas últimas 2 semanas. Mas você tem que ler e reler esse caderno de erros pelo menos 3 vezes nos últimos dias que antecedem a prova. Por quê? Porque esse é o tipo de estudo que funcionava na escola, funcionava até na faculdade e não funciona para concurso, porque você estuda para uma prova que é daqui a 1 ano e meio. Mas quando falta 1 semana para a prova, funciona. É a prática intensiva, é quando você pega e relê, 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 relê. É uma revisão passiva, mas ela é intensa e funciona para você reter o conhecimento durante 1 semana. Então tem coisas impossíveis, detalhes, decorebas absurdas, que você vai reler 3 vezes na última semana, vai chegar no dia da prova, vai lembrar. Depois vai esquecer, mas não tem problema, o importante é lembrar no dia da prova. Tá? A gente não faz essas releituras todas aqui durante o estudo porque é curto prazo. A memorização de curto prazo não funciona bem para o longo prazo. Meus alunos estão cansados de saber disso também. Por fim, última dica. Diogo, não fiz caderno de erros. E agora? Se você tiver pelo menos marcado as questões que você errou, se você souber encontrar as questões que você errou no decorrer da sua preparação, passe a última semana refazendo todas elas 3 vezes. É uma alternativa ao caderno de erros. Ali estão os seus erros, são as questões que você errou. Então, refaz 3 vezes todas essas questões que você errou. Se você está no site de questões, é fácil de fazer isso, é só você clicar em refazer as questões que errou. Se você fez no PDF, talvez você tenha numerado, marcado de alguma forma, já é suficiente para você focar nos seus erros e nas suas dificuldades nessa reta final. Beleza? Se essas dicas te ajudaram, clique em curtir, por favor, se inscreve no canal, se você ainda não se inscreveu, eu vou fazer mais vídeos adiante. Se você está perdido com relação ao seu estudo, ciclo de estudos, revisões, caderno de erros, eu ensino tudo isso em detalhes no meu programa Acelerador de Estudos. Está com matrículas abertas,
É só você clicar no link na descrição e entrar. Vai ser um prazer te ajudar, beleza? A gente tem lives semanais de tirar dúvidas ao vivo comigo, ok? Manda brasa nessa preparação, bons estudos e boa sorte. Valeu, tchau, tchau.